Aqui na capital da República, onde todo mundo se julga uma celebridade, esse livro que foi lançado recentemente, Síndrome do Ostracismo, do Maximiliano Heimann, cai sem dúvida alguma para esta cidade de celebridades. Celebridades e celebridades entre aspas. E nós temos o prazer, depois do lançamento espetacular aqui em Brasília, eu tenho o prazer de ouvir o Maximiliano Heimann sobre o que o levou a escrever esse livro. Primeiramente, é uma grande satisfação poder estar aqui falando sobre esse tema com você, Gilberto Amaral, e com seus telespectadores. Eu resolvi pesquisar esse tema pelo seguinte: a síndrome do ostracismo, ela é uma condição quando a pessoa passa, quando ela perde algum tipo de poder. E aí pode ser o poder político, pode ser a fama, pode ser o status social. E depois que ela perde esse poder, a própria perda leva ela para uma condição de isolamento social, que no caso seria o ostracismo. E o que a gente observa é que isso é muito, na verdade, está cada vez mais comum, de você ver pessoas perdendo poder e ficando no ostracismo. Até hoje, na verdade, o que se estudou muito foi assim, como é que é essa história de poder, como conquistar o poder, o que fazer para ter o poder. Mas poucas pessoas se focaram no que acontece com aquela pessoa quando perde o poder. Então eu quis me enfocar na minha pesquisa e estudar casos de pessoas que perderam o poder. O que aconteceu com elas? E por que houve essa perda e por que elas sofreram com a perda? O que elas fizeram de errado durante o poder para sofrer com a perda do poder? E aí cabe para todo mundo? Ou tem uns que perdem o poder e ficam bem, ou não entram no ostracismo? O que ocorre, pelo menos do que eu consegui pesquisar, é lógico que a pessoa ela pode sair do poder, perder o poder e ficar bem e não ter nenhum problema com isso. Mas o que eu comecei a ver é que a grande maioria das pessoas acabam sofrendo de algum modo na hora que elas perdem o poder. Uma coisa bem comum que a gente observa é a pessoa, muitas pessoas chegam a entrar em estado de depressão. Por exemplo, teve políticos aí que perderam o poder, conhecidos nossos aqui de Brasília, que hoje estão de novo no poder, mas que perderam o poder, chegaram a perder vários quilos, entraram em depressão, e alguns deles acabam ficando bastante amargurados também, devido a essa condição. E tem isso está junto com uma série de outros fatores, e esses fatores todos eu classifiquei e nominei como sendo a síndrome do ostracismo. Mas isso não quer dizer que tenha casos de pessoas que podem se sair bem disso. Mas, infelizmente, parece que é a minoria. Bom, mas tem muita gente também que demonstra que não está no ostracismo, que está bem, mas que, na realidade, está numa depressão fora do comum. Tem esses casos? Tem. É no caso que a pessoa que ela quer mostrar uma imagem diferente do que ela realmente está sentindo interiormente. Ou seja, a pessoa não quer mostrar a sua realidade interior. Esse é o caso que eu vejo que às vezes acontece. O livro Síndrome do Ostracismo, que foi lançado na Livraria Cultura do Casa Parque, tem, além das belas páginas e do estudo feito pelo Maximiliano Heimann, um prefácio que fortifica o livro, que é do professor, meu amigo Valdo Vieira. Fala um pouco sobre o Valdo. O professor Valdo Vieira, ele é um médico, pesquisador, e ele foi o propositor da ciência chamada conscienciologia, que é uma ciência que procura estudar a consciência, que somos todos nós, de uma maneira mais ampla. Não considerando apenas uma abordagem física e materialista, mas considerando uma abordagem que vai além da matéria, mas que também não se vincula a nenhum tipo de religião, que faça essa abordagem de modo científico. Então, por exemplo, estuda as diversas vidas que a consciência pode ter, as relações de energias que a consciência pode ter com outras consciências, as relações com consciências que já não mais estão nessa dimensão, nesse corpo físico. Então, todos esses fatores, eles são um estudo da consciência, da personalidade, como que a consciência ela se desenvolve e como que ela pode melhorar, como que ela pode evoluir. O foco dessa ciência que o professor Valdo Vieira propôs segue nessa linha, da evolução da consciência. Como que nós podemos evoluir para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Nós vamos chamar os nossos comerciais e já voltamos para falar sobre Síndrome do Ostracismo.
do professor Maximiliano Heymann. Maximiliano, autor de Síndrome do Ostracismo. Esse seu livro pode ser encontrado na Livraria Cultura ou em todas as livrarias? Hoje o livro ele já está em bastante livrarias, na Saraiva também encontra, né, na Livraria da Travessa, e fica fácil de encontrar, hoje já está bem distribuído. Agora, os mecanismos e autossuperação, você aborda só no casos de políticos? Não, eu procurei levantar, a pesquisa que eu fiz foi baseada primeiro em jornais. Né, você não procurou a pessoa, não, né? Não, eu não cheguei a procurar a pessoa, não. Eu procurei vários relatos de biografias, né, e o que a mídia estava apresentando sobre aquelas pessoas, dos acontecimentos da vida dela. Então, por exemplo, eu entrei na área política, eu peguei alguns casos de artistas, jogadores de futebol é uma coisa que acontece bastante também, né? O pessoal que tem a carreira relativamente curta, depois vai para o ostracismo. E até na área científica, para você ter uma ideia, isso acontece também. No futebol, por exemplo, você poderia citar algum nome? Olha, um dos casos aí que a gente vê do futebol clássico é o do goleiro Barbosa, da década de 50. Que o goleiro Barbosa, né, para quem não lembra, da seleção brasileira, né? Exatamente. Foi o goleiro da final da Copa do Mundo do Brasil. Imagina, um goleiro tomar um gol na final da Copa do Mundo no Brasil, né, defendendo a seleção brasileira. O que aconteceu? Depois que ele teve esse gol, né, que a seleção perdeu, ele ficou sendo estigmatizado como sendo responsável pela perda do título pelo Brasil. E acabou que tudo quanto é lugar que ele ia, ele era colocado como sendo um azarado, um pé frio, alguma coisa nesse sentido. E ele ficou a vida toda com esse estigma. E aí toda aquela carreira dele, que foi uma carreira muito bacana, né, de desenvolvimento dele, que até levou ele para a seleção, tudo aquilo foi posto de lado e aquela imagem de perdedor ficou para o resto da vida dele. Ele até relata uma parte lá das pesquisas que eu encontrei. Isso você pesquisou em livros porque você nem era nascido. Exatamente. Né? Eu me lembro perfeitamente de tudo, inclusive o vi jogar lá em São Sebastião do Paraíso, então lembro muito bem desse caso que você está expondo. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Falando a pura verdade. Tá bom. Então, o que acontece? O que chama atenção no caso dele, ele comentou uma coisa que, vamos dizer assim, sintetiza tudo o que aconteceu com ele. Ele falou o seguinte: poxa, no Brasil, o máximo de tempo que uma pessoa pode pegar por um crime são 30 anos. E eu até hoje, já passaram mais de 40 anos, até hoje o pessoal me culpa por aquela perda daquele título. Então ele passou a vida dele toda amargurado com aquela condição. E aí é justamente o caso da síndrome do ostracismo que aconteceu com ele. O Maximiliano é nascido no Rio de Janeiro, engenheiro metalúrgico e mestre em engenharia biomédica, e hoje mora em Foz do Iguaçu. Isso. Por que você foi morar em Foz do Iguaçu? É porque lá em Foz do Iguaçu, hoje tem um centro de pesquisas dessa área que a gente colocou, que é da conscienciologia. Do professor Valdo. Que o professor Valdo propôs essa. Que eu visitei. Que você conheceu e tudo. E lá hoje tem mais de 600 pesquisadores. E nós estamos desenvolvendo lá em conjunto, entre outros trabalhos, né, uma enciclopédia da conscienciologia. Bom, eu vou querer saber, logo após os comerciais, qual é, no momento, a pesquisa maior que está sendo feita lá com o professor Valdo Vieira. Nós estamos aqui no programa Gilberto Amaral falando do livro Síndrome do Ostracismo, Mecanismos e Autossuperação, do Maximiliano Heymann, que ele lançou recentemente aqui em Brasília e que foi um sucesso. E eu estava conversando com ele sobre os estudos e sobre o que está se fazendo de importante hoje lá em Foz do Iguaçu, com o professor Valdo Vieira. Então, nós estamos lá desenvolvendo hoje uma enciclopédia da conscienciologia. Para vocês terem uma ideia, essa enciclopédia hoje ela já está com cerca de 9.000 páginas e já foram escritos mais de 2.000 verbetes. E a última notícia é que já tem 101
pesquisadores que já propuseram verbetes para essa enciclopédia. E esses verbetes são os temas, né? São os diversos temas que se discute. E todos esses temas que a gente coloca lá no verbete são relativos à manifestação da consciência humana e da consciência não humana, extrafísica. E aí envolve diversos temas. Por exemplo, esse tema que é o tema do meu livro, que é o Síndrome do Ostracismo, ele, na verdade, é um verbete dessa enciclopédia. Então, foi feito um verbete que tem 4, 5 páginas, e desse verbete a gente gerou um livro, e esse livro, na verdade, é um fruto já do trabalho dessa enciclopédia, mais um fruto que derivou dessa enciclopédia. Eu ainda tenho muito que falar com o Maximiliano sobre o seu livro Síndrome do Ostracismo. Agora saiu. Então, no próximo programa, eu continuo conversando com o Maximiliano, falando sobre mecanismos e autossuperação, que o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, em parceria com a Editares, promoveu o lançamento desse livro de autoria desse grande pesquisador, e amanhã nós continuaremos a conversar sobre estas pesquisas.